Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live minha. Hoje o papo é com o Marcelo Servos, veterinário. Acho que é um papo bem legal. Vou esperar um pouquinho aí o pessoal entrar, já são quase 8 horas. Sentiram minha falta? O que acharam de ontem? Ficar um dia livre de mim? Achei bom. Mas é engraçado, a gente acostuma fazer, né? Então toda hora eu ficava, putz, Deus chegou ali 8 horas, eu falei, cara, acho que eu vou fazer de novo, vou atrás de vocês, mas enfim, acho que é importante começar a espaçar um pouquinho, até porque a gente sabe que a médio e longo prazo não vai dar para fazer todo dia, né? Porque a gente vai voltar a ter vida. Mas acho que, enfim, foi legal ter um dia off. Hoje é Marcelo Servos, amanhã não temos de novo outra folga. Sexta-feira a César Almeida, o Scott Brash infelizmente teve uma... Não sei o que aconteceu direito, mas ele não vai poder fazer a live dessa vez. E o Scott não vai fazer, a gente vai marcar mais pra frente com ele. E aí no sábado sim, 3 da tarde, eu acho que é isso, eu vou confirmar. Mas é o Jerome Dobadan, que é campeão mundial, tal, que é um cara muito legal. Então vou esperar um pouquinho. Marcelo, se você já estiver aí, me dá um ok, me dá um alô, para eu poder te chamar. Obrigado, Aninha. Obrigado aí. Quem que falou que é melhor que o Jornal Nacional? Achei maravilhoso. O Marcon. Obrigado, Marcon. Enfim. E aí eu tô começando a organizar a agenda da semana que vem, mas eu não tenho nenhum nome fechado ainda. Eu tenho pessoas que eu já sondei, tem algumas possibilidades, mas eu espero que eu tenho que esperar as confirmações. Marcelo Servo já entrou, eu tô com a minha lista de perguntas mais ou menos feitas. Eu vou fazer o seguinte, vão mandando, eu falei isso da outra vez, conforme for tendo o assunto e vocês têm alguma coisa para comentar ou perguntar desse assunto, manda no comentário. É de um assunto novo? Manda na interrogação. Eu imagino que vai dar mais de 1 hora de live, então a live vai cortar e vai começar outra. As perguntas do ponto de interrogação, elas somem. Então, se quiser esperar começar outra, ou espera eu falar, gente, acabaram as minhas perguntas, começa a mandar aí na interrogação e a gente organiza mais ou menos por aí, beleza? Vou chamar o Marcelo aqui e a gente começa. Eu acho que assim, aos pouquinhos as pessoas vão entrando, mas é sempre legal encaminhar para as pessoas que estão fora o link avisando que a gente está online. Então manda aí na setinha para o pessoal de fora vir acompanhar, que eu acho que é um assunto muito interessante. E quanto mais gente vê, melhor. Quanto mais gente vê, melhor. Marcelo, tudo bem? Entramos. Olá, Marcum, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço Parabéns, você. Marcum. Espetacular o que você tem feito por toda a comunidade, o quanto tanto de informação e de entretenimento que você tem dado para a gente. Tem sido espetacular. Estou acompanhando e quero agradecer muito. Pô, obrigado, Marcelo. Obrigado eu por você ter aceitado. Eu acho que é sempre importante e conteúdo nunca é demais. E é isso, eu estou começando a experimentar com pessoas que não são cavaleiros e está sendo super agregador. Então, obrigado por ter aceito e vamos torcer para dar tudo certo. Vamos lá. Obrigado de novo. Espera aí que eu vou pegar. Tá bonito o cenário aí, hein, Marcum? Oi? Tá bonito o cenário aí, hein? A gente Essa vai falar foto dela hoje um aí. pouco mais pra frente, né? Mas, de qualquer maneira, quem é essa aí, Marcelo? É a Macarena, né? Essa história dessa égua aí tenho muito carinho, muito amor por essa égua. Então eu já olhei de fundo aí, já reconheci essa égua, foi super importante para mim. Muito feliz dela ter passado pela minha vida. Maravilha. Marcelo, eu peguei a minha cola aqui, eu falo para as pessoas que eu faço cola e é verdade. E aí hoje, no meio do caminho, eu me emocionei, comecei a desenhar no papel, então tá um pouco bagunçado, mas vai dar certo. Eu acho que a primeira pergunta é como é que começa a sua relação com os cavalos? Quando isso começa? Você montou, não montou? Assim, a relação com os cavalos é muito maluco. Minha mãe precisava contar essa história. Eles têm uma casa em Guaicá, na praia,
é um condomínio que tem muitos anos, desde que eu nasci, eles têm a casa lá. E com 4 anos de idade, a gente caminhando pela praia, e essa praia, ela era uma fazenda antigamente. E nessa época existia a fazenda ainda, existia o convento mais tarde, coincidentemente, o Dantinhas comprou, o Dantinhas que o Felipe Azevedo comentou aqui, que foi um dos patrocinadores dele e tal. O Dantinhas comprou essa casa do convento e era maravilhosa, e ao lado da casa do convento era uma fazenda mesmo. Então, tinham cavalos, e esses cavalos às vezes ficavam soltos na praia, eles andavam pela praia. E, bom, eu passeando com meus pais na praia, eu tinha 4 anos, e fui atrás dos cavalos. Os cavalos entraram num riozinho que tinha, e eu fui atrás e tentei montar os cavalos com 4 anos de idade. Tentei montar, tentei agradar, tentei fazer e tal. Quando eu volto para a casa dos meus pais, tinha bombeiro, não é porque meus pais eu tinha sumido, eles não tinham percebido que eu tinha ido atrás dos cavalos e eles acharam que eu tinha entrado no mar. Foi tadinho deles, eles sofreram esse dia. Esse dia eles perceberam que tinha uma paixão muito grande. Com 6 anos eu ganhei o meu primeiro cavalo. Eu sou o caçula, a gente ganhou um cavalo em comunidade, nos 3 irmãos. Os meus irmãos logo foram parando de montar e o cavalo ficou para mim. Quando meu pai comprou esse cavalo, foi numa exposição na Água Funda, que não existe mais exposição. Ele fez um trato com o vendedor que ele ensinasse aos irmãos. Então, desde aí, essa pessoa se chama Jaime Rocha Pereira, e ele foi uma pessoa muito importante, porque a gente chegava para montar, a gente tinha que limpar os cavalos, a gente tinha que cuidar, tratar. Então, eu tinha uma relação, sim, de equitação, de montar, mas daí já começou também uma relação muito grande do cuidado, do trato. E, bom, isso foi com 6 anos e meus irmãos iam viajar para Disney e eu não ia, eu ficava montando. Meus irmãos iam para lá, eu não ia, eu queria ficar montando. Montei nesse lugar, é um lugar que poucas pessoas conhecem, é muito bacana, chama Clube dos Engenheiros. Meu pai é engenheiro, esse senhor, o Jaime, era engenheiro, e montei lá, acho que durante uns 6 anos, até ir mais próximo da casa dos meus pais, que é próximo aqui mais, Interlagos, e Interlagos tinha uma hípica muito legal, que muitos de nós viemos de lá. A Malu Cury eu conheci lá eu tinha 15 anos, faz algum tempo, João. A Malu Cury montava lá. O Yuri, eu fui o professor do Yuri nessa hípica, lá na Santa Fé. O Yuri começou a montar comigo lá. Então, o Yuri Mansur, o Yuri Mansur eu tenho uma relação, Marcelo, dando aula para ele. Eu vou tentar trocar. Espera só um pouquinho, vou tentar trocar, mas a conexão tá esquisita. Deixa eu ver se é a minha. Se você tiver no Wi-Fi, Não, tenta tá ir pro meio 4G, ou se você tiver no 4G, parece que melhorou. Tá, peraí. Não, travou de novo. Deixa eu ver, eu vou pro 4G aqui, João, peraí. Você sabe que eu não sou o maior expert tecnológico, né? Mas vamos ver aqui. Não tem problema. Aqui. Só esperar um pouquinho, gente, para tentar melhorar um pouquinho a conexão. Eu até estou ouvindo bem. Se vocês puderem responder se estava bom para vocês o dele, pode ser que seja a minha conexão que está com problema. Mas estava falhando um pouquinho o vídeo e o áudio dele para mim. Então vamos ver se melhora aí. Quem puder dar o... Se estava boa a conexão, se estava tudo certo, o Marcelo saiu. Tudo bem, eu chamo ele de novo.
Tava ruim, né? Então tá bom, é isso. É, ok. Pra mim também, o áudio umas horas falhou, mas na média tava bom. Eu não sei se ele tá pelo computador. Ele saiu, não sei se ele. Aqui. Vou chamar ele de novo, adicionar. Oi, João. Oi, acho que melhorou. Perfeito. Agora, só que agora é o meu fone aqui. Eu vou sem o fone, então. Vai lá. Beleza. E Não, mas calma aí, só pra eu entender assim, você falou que você com 6 anos você ganhou seu primeiro cavalo e você, de repente você tá dando aula pro Yuri Mansur. Alguma coisa tá faltando nessa história. então, não, é que eu montei 6 anos com esse. Foi com dos 6 aos 12, aos 6 aos 13, 6 aos 13, 6 aos 14, eu montei nesse lugar, no acampamento dos Dinheiros, com o Jaime, que foi super importante para mim, porque ele realmente ele extrapolava não era só equitação. Antigamente era um pouco mais normal a pessoa ter que saber de tratar do cavalo, de, por exemplo, eu estava lembrando, a gente desmontava o material inteiro, então não era a cabeçada era desmontada diariamente, os bridões lavados por questão de higiene para o cavalo, etc. Tal. O cavalo a gente duchava e a gente tinha que ficar. O meu cavalo era um puro sangue, ele não ficava amarrado, ele estirava. Então eu tinha que montar e ficar segurando ele no sol durante 40 minutos para ele secar, para poder colocar na cocheira. E todo o trato, escovar, rasquear, ligar, tudo era a gente que fazia. E para mim aquilo era uma das coisas legais, não era montar que era legal, também legal. Uma das coisas legais era realizar todo esse manejo, tudo. De lá, do Clube dos Engenheiros, estava ficando difícil de ir, foi uma época, a gente tinha motorista, depois a gente não tinha mais motorista, eu ia de ônibus, eu estudava aqui do lado da Ipa de Santo Amaro, eu pegava um ônibus, esse lugar que eu estou falando é em São Bernardo, eu pegava um ônibus, era a linha final, montava e voltava à noite de ônibus. Então começou a ficar um pouco mais difícil, e aí vim com os cavalos para essa hípica Santa Fé. Curiosamente também a coincidência, onde a hípica é hoje, é onde na escola que eu estudei. A escola que eu estudei, uma escola alemã, ela comprou o terreno da hípica e fez a escola. Então, a gente montava lá, muitos de nós que está no meio hoje montou lá, e com o tempo lá, eu com 16 anos, eu acho que eu tinha 16 anos quando o Yuri chegou lá, com um mesticinho manga larga, e eu dava um pouquinho de aula na escolinha de lá, e montava alguns cavalos, tal, o Rimanta Cipas também montava lá, e éramos muito amigos, César Almeida. o César Almeida montava, o César Almeida ia às vezes dar aula pra gente. O César Almeida ia, mas ele era já meio superstar, assim, pra gente era um pouco inalcançável. Depois eu tive aula com uma pessoa que foi espetacular. A gente tinha aula com o Alexandre. O Alexandre ele foi diretor há muito tempo do adestramento na época paulista. O Alexandre montava no clube de campo. O clube de campo era próximo a essa hípica, então a gente competia muito no clube de campo. A gente tinha um feedback, a gente tinha uma parceria com o clube de campo, tal. Nós éramos os primos pobres do clube de campo, vai. E o Alexandre ia dar aula. E o Alexandre era casado com uma americana que veio do CCE e chamava Paula. E essa pessoa também era uma das pessoas que mais entendiam de cavalo, assim. Então ela dava aula de adestramento para gente por causa do CCE. Ele dava um pouco mais aula de salto. O Alexandre saltava essa época. E a Paula também entendia muito de manejo de cavalo, muito. E aí também eu me pegava sempre em quem tinha esse horsemanship, quem tinha essa lida de cavalo, etc. Tal. E montei lá até entrar na faculdade. Não, minto. Quando eu entrei na faculdade foi o ano que eu estava vindo para Santo Amaro montar Santo Amaro. Eu cheguei a montar na Santo Amaro, eu já namorava com a Silvia, minha esposa hoje, nessa época, e ela tinha 9 cavalos. E trouxemos todos para Santo Amaro, foi muito interessante nessa época.
A Santo Amaro não tinha cocheira, João, e a gente ficou num circo no campo de polo com os cavalos uns 4 meses, esperando vagar a cocheira. Então, os cavalos ficaram mesmo morando no circo 4 meses, e aí foi bem quando eu entrei na faculdade. Aí foi um momento difícil de escolha. Eu entrei na faculdade em São Paulo e no interior. E hoje foi um acerto, eu não quis ir para o interior por causa dos cavalos, porque eu não tinha certeza que eu ia parar de montar, não tinha muita certeza que eu ia fazer, até a metade da faculdade. Na metade da faculdade, eu estava mal na faculdade, eu sou um pouco perfeccionista, eu nunca tinha ficado de recuperação, de nada, e na metade do ano, na faculdade, nessa época, nos 5 anos, integral. Era das 8 às 4, eu ficava das 8 ao meio-dia, e do meio-dia ia para ir ficar montar. E, logicamente, então, que chegou no meio do ano, eu não estava bem na faculdade, e eu falei, puxa, não estou fazendo nada bem feito. E foi um dia, lembro bem, assim, acho que foram 2 dias que eu chorei, que eu parei de montar, e realmente parei, meus cavalos continuaram na hípica, eu tinha na época 2 cavalos, e parei de montar no dia seguinte comecei a fazer estágio, mas com os cavalos lá ainda, e um pouco de zelo demais pelos cavalos, foi difícil ver outras pessoas montarem os cavalos para vendê-los, etc. Tal. E aí daí foi que eu realmente entrei de cabeça 100% na medicina veterinária. Você chegou a saltar a prova de quê? Que altura você fazia? Eu me aventurei no sênior, na época tinha o sênior especial e o sênior normal 1,40 m. Eu me aventurei no sênior. O meu melhor cavalo, ele era um cavalo limpo, mas com pouco coração. Na verdade, João, ele devia ter coração sim, eu que não tinha distância. Então acho que meu cavalo tinha mais juízo, mais ou menos isso. E aí ele às vezes dava uma paradinha e tal, mas cheguei a saltar as provas 1,40 m, saltei melhor as provas 1,30 m, era onde eu deveria ter ficado, mas tinha todos os amigos que iam no 1,40 m, me arrisquei, saltei um paulista ou um brasileiro de Rider, fiquei no segundo dia, enfim, não tinha condições, o conjunto não tinha condições técnicas de estar lá, mas vamos dizer assim. E você decidiu, quando você achou que você ia ser veterinário? Quando você se apaixonou pela ideia? Então, acho que foi sempre, João. Foi naquela hora lá, aos 4 anos de idade, que eu quis ir atrás dos cavalos, eu quis ir atrás para alimentar, para montar, para fazer carinho. Então, foi sempre. Agora, interessante que foi sempre, e foi sempre com cavalo. Isso até foi um pouco de dificuldade na universidade, porque na universidade você faz tudo, né? Você tem todas as matérias e tudo e tal. E no primeiro ano, eu já fazendo estágio com já alto rendimento. E isso, no final, até me atrapalhou um pouco. Até depois eu explico. Mas foi saber que eu ia ser veterinário e trabalhar com cavalo foi sempre. E nunca teve a menor dúvida, mesmo sendo apresentado na universidade por outras matérias que são interessantes, tem outras matérias que a gente nem imagina. Um médico veterinário, ele é responsável pelo alimento de origem animal que a gente come. Então, por exemplo, todo alimento tem que passar por uma fiscalização no médico veterinário. O médico veterinário, ele desenvolve embalagens dos alimentos. Enfim, tem várias outras segmentos que o médico veterinário é responsável, que a gente, na verdade, a gente só é apresentado na universidade. E nem nada me apaixonava mais, nada fez com que eu imaginasse, pensasse em fazer qualquer outra coisa do que trabalhar com cavalo. Nem a possibilidade de ser cavaleiro? Ou instrutor? Não, João, teve, né? Em algum momento ou outro teve. Eu lembro,
no começo ali da faculdade, logo no começo, o Kaká estava indo para a Europa e me chamou para ir com ele, eu ia ser um gerente dele, groom gerente ali, eu ia ser um pouco mais do que um groom, mas tal, ia para a Europa. A gente, todo mundo que trabalha com cavalo tem o sonho Europa, né? Então deu uma balançada, mas acho que o juízo foi maior. Eu falei, na verdade, quando eu entrei parei de montar e comecei a fazer a veterinária, eu fui realmente me apaixonando pela veterinária, pelo esporte, por trabalhar com cavalos de alta performance e tal. Então, foi um mês, assim, de dor, de não estar montando, etc, tal. Mas logo eu consegui substituir essa paixão pela veterinária. Show de bola. Deixa eu só responder a Renata Rivera aqui, que ela pediu para a gente falar do VITIC, que vai ser falado, obviamente, mas eu, pelas minhas contas, a gente vai falar dele no comecinho da segunda live, que é onde eu vou deixar para a gente falar um pouco ali dos cavalos especiais, essas histórias. Até lá tem tanta pergunta já que mandaram, tanta coisa interessante para a gente debater, que eu vou deixar as histórias para o segundo bloco. Bom, aí ok, você começa a trabalhar na clínica com o Jaime, né? E quando é que você começa a andar com suas próprias pernas? Primeiro, como é que é esse processo de ser estagiário de veterinário, né? Que é essa coisa de o cara falar, você vai virar à noite aí no soro, que o cavalo não tá bem, eu vou ali dormir e já volto. João, no segundo dia de estágio, eu fui acompanhar uma égua que chamava, olha, lembrei o nome da égua, chamava Dancing Days. Era uma égua boa na Santo Amaro, de uma menina chamava Daniela, se não me engano, de uma menina, ela foi operar no Jockey. E essa égua operou, e no dia seguinte voltou para Santo Amaro e aconteceu um acidente com ela no caminhão, e ela eviscerou. A sutura abriu e foi feio. Foi meu segundo dia de estágio. Aquilo foi meio chocante, mas falei, puxa, mas dá para a gente fazer melhor, dá para a gente... a medicina evolui, a ciência evolui. Então foi algo interessante ver... meu pai é engenheiro, um pouco médico e advogado. Então, eu discutia muito os casos com ele, e aquilo me deu mais curiosidade e fascinação de fazer. No meu primeiro ano de estágio, eu lembro direitinho, um potro do Joter, recém-nascido, ele teve Rhodococcus, é uma bactéria, e eu lembro que eu passei do dia 24 para o dia 25, no Natal, com ele. Eu passei do dia 31 para o dia 1º com ele, e aí no dia 2 resolveram sacrificar ele, porque ele realmente estava muito ruim e tal. Então, é muita dedicação, medicina é isso, e quando você fala em intervencionismo, é bastante isso mesmo, muita dedicação, e nem sempre, infelizmente, vem o resultado. Quando não vem o resultado, existe uma decepção grande, mas também existe muita vontade de melhorar. Fiz estágio numa clínica durante 3 anos, numa mesma clínica durante 3 anos, que foi bem importante, foi muito bacana. Vários veterinários que passaram por ela foram sensacionais comigo. E aí, na faculdade, você demora para ter a matéria, qualquer contato com o bicho, né? Você começa a ter contato com o bicho no terceiro ano. No terceiro ano, eu comecei a ter contato com os professores que realmente faziam clínica de equinos, etc., e comecei a me aproximar deles. Quando eu fui para o 4º ano, eu virei monitor dessas matérias que você tinha mais contato, você poderia aplicar uma prova e fazia uma monitoria para os alunos do ano inferior. Você ajudava, tirava dúvidas, o professor estava estava uma vez por semana lá para dar a matéria, e eu fazia as dúvidas tal
do que cada um tinha, que eu já tinha feito aplicado a prova e tal. E já ganhava metade da faculdade, ganhava o dinheiro da monitoria, era bem bom. Então já foi um negócio importante para mim. Quando eu fui para o 5º ano, eu passei na monitoria do 4º ano, que já era uma monitoria mais importante. Era a monitoria de clínica médica e clínica cirúrgica. Eu passei nas 2 monitorias. Aí, foi um ano que eu quase não frequentei mais a hípica. Eu fiquei muito dentro da faculdade e o que eu falei no começo, que eu fiz estágio muito cedo, foi muito bom, sem dúvida nenhuma, principalmente pelo contato que eu tive com os profissionais, que são profissionais excelentes, todos eles a grande maioria deles estão no mercado e são profissionais excelentes. Mas eu achava, quando eu via algumas matérias, eu achava que aquilo não era mais importante, que eu já sabia fazer. Entendeu? Eu já sei como faz isso, eu não preciso mais ver. E é mero engano. Você só sabe que não é muito bem isso quando te apresentam o caso na tua frente, falam, olha, é isso. Agora, o que é? Ou resolve, e aí você sabe que, putz, foi no 5º ano, eu falei, eu não sei nada. E junto, eu fui fazer um estágio no Jockey, eu fiz pouquíssimo call de corrida. Eu conheci um residente lá, chamava Fernando. Esse cara, ele era um compêndio ambulante. Todo mundo, os veterinários antigos, iam lá e perguntavam para ele. Ele sabia tudo de cor. Era um negócio impressionante. Esse cara era uma inteligência impressionante. Esse cara me chamou muito a atenção. Eu falei, é esse caminho que eu tenho que tentar seguir. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar seguir. E aí eu troquei, durante quase 2 anos, eu troquei qualquer coisa que fosse... qualquer coisa que não fosse veterinária, eu troquei. Eu ia estudar. Eu fiquei horas e horas, dias e dias na biblioteca da USP, estudando as matérias do 1º, 2º e 3º ano, que eu, naquele momento, do 1º, 2º e 3º ano, eu achei que não eram tão importantes. Então, eu refiz praticamente a faculdade do que me interessava, do que eu precisava saber, eu refiz no 5º ano praticamente. Você tem o último semestre da minha faculdade, que era integral, eram 5 anos e tal, eram de um estágio obrigatório. E eu já estava mais ou menos, por causa das monitorias e etc., que eu fiquei muito ligado à faculdade, eu estava mais ou menos trabalhando com um professor. Esse professor, ele estava no auge da carreira dele, ele atendendo no jockey, muitos cavalos, poucos na hípica, e alguns cavalos de menor relevância de esporte. Esses cavalos de menor relevância de esporte, ele passava para mim, já no 5º ano, com todo o respaldo dele, com toda... Então, o meu começo de trabalhar foi no 5º ano com o professor Rui, que foi também... Eu fui abençoado, porque todos os veterinários que passaram por mim foram super importantes, me ensinaram muito. Saí da faculdade trabalhando para o Rui e me cobrando muito de conseguir aí, me inserir na hípica com voo solo, que não era fácil. E aí eu batia ponto. Eu chegava na hípica às 7 horas da manhã, eu morava na casa dos meus pais ainda, perto aqui da hípica Santo Amaro, eu era sócio da hípica. Eu chegava às 7 da manhã, saía meio-dia para ir para a USP estudava do meio-dia às 2, voltava às 2, ficava até às 5 da tarde na hípica, sentado na pista, olhando as pessoas montarem, e esperando alguém falar, vem, quero você, eu tenho interesse. E aí aconteceu. Lembro e tenho uma gratidão imensa com uma das primeiras pessoas que me chamou para trabalhar foi o Rovin. O Rovin tinha um cavalo bom, que saltava os grandes prêmios, chamava Tumbledown. E eu já era amigo de todos eles, porque eu frequentei aí, tudo e tal. Logo em seguida, o Rafael Ramos me passou uma égua tordilha, chamava Jolie, se eu não me engano, e o que me deu, assim, comecei a ser veterinário, o Paulo Santana, ele tinha a hípica, onde é hoje a Granja Viana, o Careca, que eu tenho o maior prazer de trabalhar lá e ser parceiro deles. Eu comecei lá com o Paulo Santana. O Paulo Santana tinha uma cliente muito boa, chamava Cíntia Cavalcante Albuquerque, e ela tinha cavalos espetaculares,
e o Paulo Santana me passou ela, e aí a gente tinha a possibilidade de ir para os concursos, de tudo, tal, fazer todo esse giro com um cliente que era, eu ia ainda do meu bolso um pouco, não dava para pegar um cliente e ir num concurso. Fiz isso muito tempo, João, de me sustentar, dormi muitas vezes em cocheira, porque não tinha dinheiro para o hotel, mas eu fazia questão de ir no concurso, de fazer presente, de, né, falar, olha, deixa alguma porta abrir que eu quero entrar, mais ou menos isso. E aí fundei a clínica realmente com equipe e tudo, 4 anos depois disso. Que aí começou a ficar melhor, tive a oportunidade de começar a trabalhar com quarto de milha, foi muito bacana trabalhar com quarto de milha, e foi um momento que aí realmente a gente conseguiu, eu já estava casado, casei cedo, e putz, a Silvia foi parceiraça, eu comprei uma caminhonetinha, a gente viajava o São Paulo inteiro, e Goiás, Mato Grosso, fazendo os quartos de milha, e varava à noite para voltar, para vir para Ípica, e depois ia de novo, tal, onde chegou um momento que eu quase tinha metade da clínica cavalos quarto de milha ou de tambor das meninas. Na época, os rodeios tinham as provas dos quartos de milha, começava laço de bezerro, depois tinha team rope, depois tinha só as meninas que faziam tambor. Chegou uma hora que eu tinha todas as meninas de cliente, todas as meninas de tambor eram minhas clientes, e a grande maioria dos laçadores eram meus clientes. Comprei um trailer de 2 cavalos, montei um mini apartamentinho nesse trailer, e eu e a Silvia ficávamos na estrada, atrás de cavalo, falando, estou aqui, alguém precisa? E a gente foi fazendo a vida assim, até o que me tirou do quarto de milha foi um contrato grande de um Aras de salto, numa proposta muito boa, e aí eu tive que me dedicar muito mais, parar um pouco com o quarto de milha. Foi um momento lindo que a gente passou com o quarto de milha, e começamos um novo momento muito bacana, aí realmente completamente mergulhado com o cavalo de salto, trabalhando para esse Aras e vários outros que a gente trabalhava. Um cliente que assim, foi um super cliente para mim, e hoje eu tenho uma relação quase de irmão, a gente não trabalho mais com ele, e mesmo assim a gente tem uma relação de irmão. O Marcos Ribeiro, ele tinha um Aras em Bragança, e tinha alguns cavalos na Paulista, ele que me colocou dentro da Paulista. Então, e aí entravam as oportunidades, eu tentava aproveitar e trabalhar da melhor maneira possível. Espetacular. E aí, como é que foi sua primeira experiência internacional? É quase que nem o Vale Zero, a gente nunca esquece. Assim, né, a gente ia para os... Foi parecido como ir para os concursos aqui. A gente, com o Marcos Ribeiro, ele nessa época ele vendia muito cavalo para os Estados Unidos. E eu comecei a levar os cavalos, tinha a Varig, os pallets eram pallets de madeira que vinham até a paleta do cavalo, o resto ficava para fora, e eu comecei a levar os cavalos. Então, a primeira experiência internacional foi primeiro só voar com os cavalos e deixar os cavalos lá. Tentando aproveitar a oportunidade, quando eu levava, eu fazia estágio com alguém, eu conhecia alguém e tal. E aí fiquei amigo, né? Foi uma pessoa que também foi muito bondosa comigo, foi um veterinário que já era mais velho, chamado Dr. Steele. Ele era já famoso, ele era uma celebridade em Wellington, e eu dirigia para ele. Eu era o motorista dele, e ele era um pouco mais velho, às vezes um cavalo mais complicado, tal, eu flexionava, eu fazia, tal. E aí ele tinha os coquetéis de tratamento, tal, que ninguém sabia, e a gente foi curioso, foi fazendo, tal. Então, a minha primeira experiência internacional não foi em competição, foi levando cavalos
e aproveitando para... Eu tenho bastante facilidade com línguas, foi aproveitando para fazer estágio, etc., conhecendo pessoas, fazendo contatos. A primeira competição internacional foi lá na Naken, com a Mirella e com o Adelino do Pereirinha. A gente foi e todo mundo tentando fazer, todo mundo envolvido no projeto, tentando fazer da melhor maneira e do mais barato possível. A gente entendia os proprietários, era caríssimo levar os cavalos e tal. E aí eu não tinha dinheiro, o proprietário, que era um ótimo proprietário, mas tentou fazer da maneira mais econômica, ele me deu 100 euros. Quando eu cheguei na Europa, ele me deu 100 euros, falou, eu te encontro então daqui 4 dias, tal. Peguei um trem, fui a Lanaken. Bom, resumindo, eu fiquei 9 dias com esses 100 euros em Lanaken. Fiquei o Bernardo, foi super bacana, fiquei no caminhão do Bernardo, enfim, o interessante é que com essa possibilidade ou obrigação de ter que se virar com 100 euros, você acaba tendo obrigação de fazer amigos, de se virar, é uma realidade interessante, que é difícil hoje você ver as pessoas mais novas passarem por isso, né? A dificuldade, a crise faz você se reinventar, né? Tá aí você aí com todo esse teu sucesso aí durante essa crise tremenda que a gente está tendo. Então, foi a primeira experiência de competição foi lá na Aken, depois foi muito semelhante, foi logo em seguida, foi um ano depois, foi a final da Copa do Mundo com o Wembley, que também foi... Teve no meio disso, João, teve algum concurso, teve 1 ou 2 concursos do El Capricho, que era mais perto aqui, a gente, né, mas na Europa foi Lanaken, com a Mirella e com o Adelino, e um ano depois com o Wembley numa final de Copa do Mundo, que foi interessante. A gente estava lá esperando, ansiosa, fica numa ansiedade de começar as competições e tal, e quando a gente viu a pista, a gente falou, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo aqui? É muito grande, a gente se escreveu errado e tal, e aí eu fui ler lá o que não, está errado, essa prova é a prova baixa, a nossa é a outra. Eu não sei se não sei se vocês lembram do Wembley. O Wembley era um hiper cavalo, era um cavalo sensacional, mas ele na adaptação, ele nunca tinha visto um telão dentro da pista. Ele na adaptação, ele entra dentro da pista, ele põe as 2 orelhas para frente, fica olhando o telão e empaca. Ele não saiu, passou o tempo da adaptação, ele empacado, olhando. Bom, assim fomos para o primeiro dia de prova. O que esse cavalo vai fazer? O vídeo era muito interessante, eu vi esse vídeo acho que 150 vezes. Ele passa o muro, acho que ele pula só a primeira cacheta do muro número 1, e ele olhando para o telão, ele se olhando no telão. Foi uma experiência interessante, foi interessante. Tem muita diferença, Mar, não digo a técnica talvez não, mas na medicina veterinária daqui para o exterior? Porque deve ter, imagino que doenças que não tem lá, bichos, uma questão... Os veterinários brasileiros sempre foram muito respeitados fora. Com certeza, os primeiros veterinários que começaram a sair eram veterinários muito bons e ganharam respeito. E também com a dificuldade de tecnologia que a gente tinha, a defasagem de tecnologia que a gente tinha que fazer diagnósticos quase com olho biônico, né? Então, acabou que obrigou que os veterinários tivessem, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar, tivessem muito feeling, muito sentimento
para fazer diagnósticos e tal. Hoje a realidade é bem diferente. Nós temos hoje no Brasil algo muito parecido com o que existe na Europa. E continuamos tendo muito respeito pelos veterinários. Quando você começa a participar de competições importantes, a ir em jogos e conhecer as pessoas, e eles vêm, e a gente tem muito cuidado com os nossos cavalos. Os brasileiros, o manejo do brasileiro é muito bom. É um manejo que existe no Clube de Santo Amaro, que existe na Sociedade Paulista, que existe em Curitiba, é um manejo que só os cavalos mais de ponta têm na Europa. Caso contrário, eles têm um manejo bem mais básico. Tem uma alimentação boa, tem mais, por exemplo, a presença de um veterinário praticamente diariamente, como nós temos aqui, na Europa são só os cavalos de ponta, é uma raridade. Entendi. Mas eu lembro que algum veterinário me comentou, por exemplo, que nos Estados Unidos, em Wellington, tem uma mosca que você tem que usar uma pomada X porque ela tem umas coisas específicas da região. Doenças, sim, não. Doenças, isso acho que também faz a gente conseguir pontuar bem com o mundo. Infelizmente, João, em doença nós estamos sempre ranqueados bem, né? Nós temos doenças aqui que, infelizmente, não foi controlada, tem toda uma questão histórica disso e tal. Mas, então, existe uma grande particularidade de doenças nos seus devidos territórios. É interessante, inclusive, eu tenho uma participação muito boa, tenho grandes amigos, estive muito presente em 2018 e 2019 no Chile. Hoje eu tenho um parceiro, um veterinário que faz a clínica lá e eu faço mais uma consultoria cada 3 meses. Mas eu até tive que aprender um pouco algumas coisas do Chile, porque o Chile tem uma característica ímpar de ter barreiras naturais, de não entrar doenças. Então, eles têm ali um microclima deles muito particular, e não existem doenças que nós estamos aqui extremamente acostumados, que são corriqueiras. O mesmo acontece nos Estados Unidos, se eu não me engano, chama Summersaw, a mosca que você falou. Tá falando É bem particular de Wellington, né? De Wellington mesmo, porque se eu não me engano, na Califórnia, não lembro, fiquei 15 dias fazendo estágio no hospital na Califórnia e não lembro de ter visto, não sei se foi a época, era um pouquinho mais pro inverno, mas não lembro de ter visto. Então, existe sim particularidades grandes de território para território. Beleza, bom, vamos começar agora. Eu acho que a gente tem muita coisa da sua história ainda para falar, mas vamos começar a tirar um pouco as dúvidas, porque a gente vai tentando acompanhar tudo. Mas estão 2 perguntas clássicas das minhas lives já. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira, Marcelo? João, desculpa, cortou um pouquinho aí, eu não escutei a tua pergunta. Qual o momento mais difícil da sua carreira? Acho que, sem dúvida, o PAN de São Domingos. O PAN de São Domingos foi doído, foi um momento que eu pensei, foi um momento que eu entendi o que é depressão, né? Para quem tem fogo, eu tive aquele pequeno momento, mas vi que e eu pensei seriamente em fazer outra coisa na minha vida. Eu estava realizando um sonho cedo. O São Domingos foi 2003, se eu não me engano. Acho que é isso. Eu estava realizando um sonho cedo e a gente tava tudo certo e uma semana antes falaram, não, mudou tudo, você não vai mais, mudou tudo.
Depois eu entendi, com o tempo, você vai ficando mais maduro, eu tinha que ter me blindado melhor. Eu tinha que ter tido um relacionamento, me preocupado mais com o relacionamento com algumas pessoas. Depois de tudo isso, quando passou, eu entendi. Mas naquele momento foi muito triste. Agora, também foi interessante, porque um dos donos do cavalo vou contar rápido o que aconteceu. Eu trabalhava no Ala Salamandra e a gente tinha feito uma campanha sensacional. E o único cavalo que não era do veterinário, que pertencia à comissão técnica, se eu não me engano, o veterinário ele pertencia à comissão técnica e acumulava mais algum cargo, se eu não lembro exatamente, mas o único cavalo que ele não atendia era o Chapman, que estava indo e tinha tido uma campanha sensacional. Era um negócio, o conjunto Chapman e Cezinha era um negócio de se emocionar. Eles eram ímpares. E aí criou-se uma força para que entenderam que era melhor mudar de veterinário para que esse veterinário, que era da comissão técnica, atendesse o cavalo para não correr o risco dele entrar na reserva. Teve uma pressão em cima disso, e os donos, acertadamente, não tem o que fazer, eles entenderam aquilo e falaram, vamos resolver da melhor maneira possível, e assim resolveram. O interessante disso, João, primeiro que eu aprendi. Acho que é muito bacana você ter uma experiência assim e aprender. Segundo, que foi algo inusitado, um dos donos do cavalo era o Dr. João Carlos Ribeiro. E o Dr. João Carlos Ribeiro, da VetNil, gostava muito de mim. E ele deixou passar um tempo e me chamou. E falou, vou te compensar. Eu falei, doutor João, você não tem nada que me compensar. O Dr. João Carlos, ele era o melhor pagador que existia. A gente ia fazer alguma coisa, era tanto, ele pagava o dobro. Ele falava assim, você tem que aprender a cobrar, você tem que fazer. Então, ele era sensacional. E ele falou, olha, você vai fazer um negócio que você nunca fez, mas você vai se dar muito bem. Ele me colocou dentro do avião dele, a gente saiu do Campo de Marte, e a gente foi para São José do Rio Preto. Eu conheci um cara chamado Paulo Emílio. O Paulo Emílio era dono do Touro Bandido. E o Touro Bandido tinha quebrado o pé, tinha quebrado o curvilhão, ele já tinha sido contratado pela Globo para fazer a novela, e eu comecei a cuidar do Touro Bandido. Então, a compensação, o doutor João Carlos me colocou para o Paulo Emílio, e eu, de novo, fiz coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, e foi assim, sensacional viver aquele mundo. Fui super remunerado para tudo isso, foi bacana. Então, foi um momento difícil, o PAN de São Domingos foi difícil, foi triste, foi um sonho adiado, graças a Deus que eu aprendi e só foi adiado, depois eu consegui estar em muitos outros. Maravilha. Eu vou só fazer um comentário. A menina ou menino, não sei quem ela é, mas a conta do Diário Equestre fez uma pontuação que eu acho válida. Você, quando fala que a medicina no Brasil, para esses cavalos do Clube Santo Amaro, tem um tratamento mais de ponta até do que a maioria dos cavalos na Europa, ela pontua que Santo Amaro, Paulista, não são Brasil. Quer dizer, são parte do Brasil, mas não é um parâmetro Nordeste, interior do... né? Existe um outro lado veterinário que não está englobado na realidade dos grandes centros. Não, concordo. E pela nossa dimensão, uma dimensão enorme que tem nosso país, realmente, em outras partes, tem até outras doenças. Eu até aproveito para contar, há muitos anos atrás, eu comecei a atender em Manaus, e eu ia com uma certa esporadicidade em Manaus. Manaus, os cavalos tinham problemas intestinais por causa do capim que tinha muita areia no capim, até a gente conseguir resolver, era algo também que não era do nosso... parecia que estava realmente em outro país. A condição climática de Manaus era um negócio
extremo, né? A dificuldade de ter alimentos frescos também é super complicado. Então, é, concordo plenamente. Aqui não o Brasil não se resume a essas três ilhas. Eu não citei Curitiba, outras coisas, mas também, Marcum, falo que mesmo nesses outros lugares um pouco mais distantes, está se desenvolvendo, né? Tem um hospital, eu já fui em hospital bom em Pernambuco, eu já fui em hospital bom, muito bom na Bahia, então está se desenvolvendo, os centros vão se desenvolvendo. Com certeza, você tem próximo da onde você estiver hoje um centro cirúrgico que seja utilizável e um raio-x bom, digital. Com certeza você tem isso, independente de onde está. Então, isso já é um grande bônus. Eu tenho a clínica e grandes clientes e grandes amigos na Bolívia. Eles sim precisam, a gente luta e estamos trabalhando para montar um centro cirúrgico, fazer alguma coisa para que aí sim é o maior desafio, quando você vai trabalhar sem ter um recurso do centro cirúrgico, um raio-x digital. Raio-x digital a gente já tem lá na Bolívia, a gente colocou ano passado um raio-x bom, e agora a gente está trabalhando para montar um centro cirúrgico. Show de bola. Do outro lado da moeda, o momento mais difícil foi o PAN de São Domingos, você falou. Qual foi o momento mais marcante? João, desculpa, vai ser impossível responder essa pergunta, porque são tantos, é tanta alegria aqui, o mais marcante é você dar alta de um cavalo operado, eu vou citar alguns, né? O cavalo do Rafa Laban, o Dito. O Rafa do Dito chegou aqui, em um mês ele teve uma cólica feia e teve que ser operado. Você dá alta para ele, esse cavalo tem uma vida espetacular que teve, e ter a felicidade de ter sido aposentado agora, e está bem, lógico, a gente vai falar do Vitic, tudo que aconteceu, de um grande prêmio, um cavalo ganhar, quantos grandes prêmios a gente, ou nem ganhar, dele ir bem, eu falo ir bem porque eu falei do Tumble Down do Roving, o primeiro grande prêmio importante que eu tive um cavalo foi com o Tumble Down, um indoor, e o Robin foi quarto ou quinto, com uma turma, o Rodrigo veio saltar, era uma turma espetacular que estava, poxa, eu chorava, realmente eu me emociono. A história, com certeza, todo mundo que estava junto se emocionou, um cavalo que foi do Tomás Dantas, que foi campeão sul-americano na Argentina, numa semana super difícil, uma semana que exigiu muito, e o final dessa história ainda dá a sorte e de ser abençoado com um toque divino, de ganhar, putz, é gratificante. Então, o mais marcante são, graças a Deus, infinitamente, o mais triste é o São Domingos. Os mais marcantes, graças a Deus, vai ser, eu já sei, João, minha resposta, vai ser amanhã. Boa. Você, é uma pergunta besta, mas assim, qual é o que é para um veterinário o comparativo a ganhar um grande prêmio para um cavaleiro? É dar alta, é não ter que ir para a mesa, o seu cavalo nunca ter uma lesão. O que é o ganhar o grande prêmio para um veterinário? Então, nós somos abençoados, porque a gente tem essas duas alegrias. Ganhar o grande prêmio, a gente também fica muito feliz. Então, a gente fica feliz quando o nosso cliente, o nosso atleta ganha o grande prêmio e todos esses sucessos, quando você pega um caso com um prognóstico mais complicado e tem o sucesso e dá alta e vê ele saltar de novo, putz, tudo isso é muito... E conviver com o cavalo, depois poder conviver, respeitar e ver... aposentar um cavalo é uma das coisas mais gratificantes que tem também
de novo, volto para o caso do aeróbic na Argentina. Vou contar rápido o caso dele. O cavalo ele tinha um problema, sabidamente. A gente conseguiu classificar para um sul-americano na Argentina, sabendo que o cavalo tinha seus problemas. Ele teve dificuldade de passar na inspeção veterinária. A comissão técnica alertou que o cavalo estava com condições não desejáveis, e a gente se internou na cocheira do cavalo. A Silvia, minha esposa, estava grávida. Ela ficou 7 dias na Argentina dentro de uma cocheira do cavalo. Dentro da cocheira, fazendo gelo, fazendo massagem e tal. E o final da história, ele é campeão sul-americano. Esse cavalo foi campeão sul-americano. Isso é super gratificante, foi super emocionante. Continuando o aeróbic, esse ano, a gente aposentou ele, esse cavalo, depois ele foi encaminhado para o volteio. Foi super bacana, o cavalo teve um super desempenho no volteio, foi da equipe brasileira de volteio muito tempo, graças a Malu, graças a Carla e ao Beto, e agora, no final de 2019, a gente aposentou ele agora está na fazenda da Lelê Mofarrege. Tenho certeza, quando eu vi ele chegando, a Lelê me mandou uma foto que ele está aposentado, eu chorei, sinceramente eu chorei. Poxa, eu participei da vida desse cavalo de 15 anos, né? Agora descansa, campeão. Isso é muito legal. Olha, a gente tem 4 minutos, 3 minutos e meio. Vamos tentar fazer essa resposta curta. Se não der, eu já vou avisar, galera. Se acabar no meio, eu não vou conseguir parar, que vou cortar para voltar outra. E aí a gente vai voltar outra, porque já foi 1 hora e eu não consegui sair nem das 4 primeiras perguntas. Que é o seguinte, alguém mandou a pergunta para mim, que você falou da aposentadoria do aeróbic. Como é que se decide qual é o momento de aposentar um cavalo? Eu decido quando as patologias começam a ficar reincidentes e os tratamentos não eficazes. Então, você trata. A grande maioria da nossa casuística é locomotor. Então, você começa a tratar. E eu já vi, a gente com a experiência, você vai vendo que quando você passa de um limite, a qualidade de vida dele fica muito, muito prejudicada. Então, se você consegue, se o proprietário dá essa possibilidade, e hoje cada vez mais eles dão a possibilidade de você falar, olha, estou tratando, só que o tempo de sucesso tem diminuído e tem tido reincidência, eu acho que aí é o momento de falar, chega, vamos deixar. E no caso da idade, você avalia o momento? Ou se ele está saudável? Com certeza, João. Com certeza. Mas, por exemplo, o aeróbic. O aeróbic ele foi aposentado pela idade, ele deve estar com 24 anos. Ele tinha ainda uma certa condição de fazer alguma coisa. Mas também, acho que a idade também deve ser considerada. Acho que junta os 2 fatores, a reincidência de patologias e a idade. Show de bola. Bom, falta aí menos de 1 minuto para a gente terminar. Eu vou encerrar essa live e a gente recomeça a outra. Eu vou demorar mais uns 2 minutinhos, que eu preciso trocar um cabo aqui que está dando problema, tá bom? Fechado. 2, 3 minutinhos, eu abro a live de novo, todo mundo volta e a gente recomeça para responder as perguntas e aí falar de outros cases de sucesso e outras histórias, que tem um monte de coisa anotada aqui. Então, até já, gente.